Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adultos, a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta é a lição número 4. Quando se vai a glória de Deus. Texto áureo. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Verdade prática. Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Vivemos tempos trabalhosos, é verdade. Entretanto, nada disso deve tirar o nosso foco de buscar ao Senhor. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Para que não venha acontecer exatamente isso, para que nós não venhamos assim profanar o templo do Senhor. Introdução: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Qual é o tipo de santuário que eu tenho para que o Senhor venha habitar sobre mim, sobre minha vida, venha realmente se agradar do culto que eu presto a Ele? Porque uma coisa nós precisamos compreender. Uma coisa é eu prestar um culto ao Senhor, uma outra coisa é Deus aceitar este culto. E nós hoje, muitas das vezes, estamos prestando culto ao homem e não a Deus. E Deus não dá a sua glória a outra, e ainda mais ao homem que é a sua criatura. Portanto, nós devemos a cada dia mais buscar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, o Senhor está sempre no nosso meio. Entretanto, há uma condição. A Bíblia diz aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, buscai a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós, se estivermos no templo, de qualquer maneira, o Senhor não habitará no nosso meio. Por quê? Porque para a glória dele vir até nós, precisa de nós estarmos numa condição. E qual é a condição? De santidade ao Senhor. E se porventura nós estamos em pecado, o que nós devemos estar no templo do Senhor é arrependidos de ter pecado, pedir perdão ao Senhor, assim o Senhor nos perdoará, porque Ele grandioso é em perdoar, e certamente a sua glória estará conosco. Agora, muitas das vezes as pessoas estão no templo não para adorar a Deus e glorificar o seu santo e poderoso nome, mas está na igreja unicamente para se mostrar ao homem, unicamente para apresentar um trabalho ou coisa desta natureza. Mais uma vez, eu vou dizer, uma coisa sou eu prestar um culto a Deus, uma outra coisa é Deus aceitar este culto que eu estou prestando a Ele. Sobre a glória de Deus. O significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. É muito interessante que nós vamos falar sobre a glória do Senhor, e vem muito essa palavra kavod, que vem da glória, a glória do Senhor, que quer dizer peso. E parece que nós não estamos sentindo esse peso da glória. Parece que estamos nos contentando com qualquer coisa. E qualquer coisa que eu digo não é que venha da parte de Deus. É que é algo que não vem da parte de Deus, e muitas das vezes nós sabemos que não vem da parte do Senhor, mas nós aceitamos assim mesmo. E muitas das vezes isso é justamente a questão da glorificação do homem. Um homem glorificando o outro homem. Aquela rasgação de seda que existe muitas das vezes nos templos e só vive naquilo. Não há uma busca incessante para a glória do Senhor, para atrair a glória do Senhor com as nossas orações, com o nosso jejum, com a nossa busca pelo Senhor. Nós não sentimos o peso da santidade. A glória de Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, e da mesma forma no culto da dedicação do templo.
Quando, a Bíblia diz que quando Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu a casa, né? Encheu o templo. Quantas das vezes estamos vivendo períodos de oração que muitas das vezes é uma oração que não é direcionada, parece não ser direcionada para o Senhor. E por que não? Porque nós procuramos, parece impressionar quem está ouvindo a oração. E não é a Deus, é ao homem. Nós queremos nos parecer como aquele publicano, né? Que ora ao Senhor, que se justifica diante do Senhor. Nós devemos reconhecer que somos pecadores, que nós somos dependentes da graça do Senhor, da sua misericórdia. Então, quando nós vamos orar ao Senhor, nós devemos glorificar a Ele, exaltar ao seu nome. Eu vou te dar um exemplo aqui bem mais prático. Quando somos garotos ou garotas, né? E nós queremos um presente do nosso pai, qual é a tendência que nós fazemos, né? Nós chegamos para o nosso pai, antes de pedir algo ao nosso pai, isso também serve para a mãe, né? Que às vezes a pessoa não foi criada com pai, então só tem a mãe, então também cabe aqui, né? Então também vai ser aplicado à mãe. Mas vou pegar aqui a ideia do pai. Quando nós queremos algo do nosso pai, como nós falamos para o nosso pai? Nós não chegamos para o nosso pai pedindo a ele algo. Nós chegamos elogiando ele, já reparou? Aí o pai já fala, o que você quer? O pai já sabe que nós vamos pedir alguma coisa. Por quê? Porque nós chegamos com um elogio. Então, mas são elogios sinceros. Assim é a forma que nós devemos orar também ao Senhor. Quando nós entrarmos na presença de Deus, nós devemos primeiro exaltar a Deus, engrandecer o seu santo e poderoso nome. Porque muitas vezes nós chegamos ao Senhor somente para pedir. Nós nem sequer exaltamos ao Senhor e glorificamos a Ele por todas as coisas que Ele tem feito em nosso meio. E talvez seja por isso que muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que queremos. Por quê? Porque nós só pedimos, mas não exaltamos a Deus. Então nós devemos, nas nossas orações, em primeiro lugar, exaltar a Deus, né? Elogiar a Deus, vamos assim dizer, né? Exaltar o seu santo e poderoso nome, engrandecê-lo, mostrar o quão grande Ele é, ficar notório que nós realmente somos extremamente dependentes do amor do Senhor, independentes demais da misericórdia, dependente, né? Nós somos dependentes da misericórdia, do amor e da misericórdia do Senhor. Então vamos ao Senhor, buscar a Ele em oração, invocar enquanto está perto, mas buscar o Senhor de todo o nosso coração e não se olhar para um ou para outro, o que alguém vai pensar, ou algo ou aquilo, ou alguém. Não importa, o importante é que nós venhamos nos derramar na presença do Senhor. Sinopse, a expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como presença de Deus. Sobre a retirada da glória de Deus, o querubim e a nuvem. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Não há o que dizer, a não ser prantear, nos entristecer, em saber que a glória do Senhor nos deixou, que o Senhor nos abandonou. Talvez essa seja a colocação mais correta de dizer. O Senhor nos deixou de lado. Por quê? Porque profanamos o seu templo, porque profanamos o seu nome. E o Senhor, apesar de ser grandioso em perdoar e que também Ele é paciente, mas também a sua paciência tem limites. E o Senhor, Ele não terá o culpado por inocente. Então o que devemos? Fazer com que a glória do Senhor não saia do nosso meio. Nós venhamos buscar ao Senhor de uma forma tão extraordinária para atrair a sua presença, glorificar o seu nome de uma forma tão extraordinária que venha a sua presença esteja no nosso meio. E eu digo a presença, não é muitas vezes aquele movimento que se faz dentro da igreja, que muitas vezes nem tem a ver com a glória do Senhor. É algo do homem mesmo, é o homem que começa
a fazer situações e parece que é a glória do Senhor, mas a pessoa que tem discernimento espiritual sabe que não é. O que nós queremos é a glória, é a presença, é sentir a presença. E como é que fazemos isso? Buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós devemos ficar tristes se porventura estamos num lugar e a glória do Senhor não está conosco. Nós precisamos fazer como Moisés disse, né? Se o Senhor não for comigo, eu também não vou. A retirada da presença de Deus. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4, aos 9 do mês, que corresponde a 14 de agosto de 587. Quando vai a glória de Deus, vai a presença de Deus. E o que nós mais queremos é o quê? Exatamente isso, a presença, a glória, sentir a graça, sentir o amor do Senhor no nosso meio, sentir a presença extraordinária do seu Santo Espírito em nosso meio. Mas, infelizmente, vemos que as pessoas estão se contentando com igrejas cheias de pessoas, mas que não há poder no meio deles. Uma igreja muitas vezes cheia de pessoas, mas não tem poder, não tem línguas estranhas, não tem louvores, não tem cânticos espirituais, nada, absolutamente nada que define aquilo como uma igreja. É possível que você tenha ido em alguma vez a alguma igreja que você olha e fica meio perdido, porque parece que não é mesmo uma igreja. Não é você que está perdido espiritualmente, é porque você tem discernimento e vê que a igreja realmente não é uma igreja. E por que isso? Porque as pessoas estão mais envolvidas, mais interessadas em ter a glória do homem, né? Massageando o ego do outro, enquanto a glória do Senhor nos deixa. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Independente das consequências, das circunstâncias, o Senhor, ele jamais habitará no meio do pecado. O Senhor, ele é contra o pecado. Então nós devemos estar com os nossos corações voltados para o Senhor. Mais uma vez, se porventura nós pecarmos, o que nós temos que fazer? Pedir perdão ao Senhor. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado justo. Então nós devemos fazer o quê? Recorrer a este advogado quando nós estivermos por alguma razão em pecado. E há de se dizer que é importante que nós venhamos confessar o nosso pecado ao Senhor, para que assim haja perdão e assim a glória do Senhor venha estar sobre nós. Porque para atrair a glória do Senhor também precisa ter responsabilidade e fazer com que eu tenha uma vida no altar. Sinopse: a retirada da glória de Deus, a retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Sobre o segundo templo. O segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. A questão da comparação, nos dias atuais, claro, vemos templos de todas as formas, maneiras, tamanhos. Entretanto, há sempre uma comparação. Já observou que a minha igreja é melhor do que a sua? Já viu que já tem muito desse detalhe? Na verdade, o cristão não fala diretamente que a minha igreja é melhor do que a sua. Como é que nós falamos? Quando nós, por alguma razão, comentamos sobre algo equivocado que acontece na nossa igreja, um erro, por exemplo, de construção, um erro de liturgia, qual que o outro cristão fala? Na minha igreja não é assim não, na minha igreja nós agimos assim. Ele está dizendo, entre linhas, o quê? A minha igreja é melhor do que a sua. E nós vivemos muitas vezes com essas comparações, o que é ruim. Por quê? Porque a igreja é do Senhor. Independente de
membresia, independente do tamanho, independente do luxo, independente até mesmo, em casos específicos, da glória. Vou te falar por quê. Porque às vezes, como eu já mencionei, às vezes a glória não é de Deus. Mas eu vou te dar uma ideia, por exemplo, da igreja de Coríntios, que era uma igreja fervorosa, mas era uma igreja que na verdade era extremamente problemática. E por que ela era problemática? Pelo fato de que ela tinha os dons espirituais, mas não tinha o fruto do Espírito. Então a igreja, às vezes, pode até não ter aquela glória aparente do Senhor, mas tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele se sobressai sobre os dons espirituais. Importante que nós venhamos ter os dois, que é a plenitude do Espírito. Viver na plenitude do Espírito é o quê? Ter o fruto do Espírito e os dons espirituais. Mas o que eu quero dizer é que as igrejas, de modo geral, vivem se comparando. Porque na minha igreja tem línguas estranhas, na de fulano não tem. Nós não devemos ter esse segmento. A igreja, ela é do Senhor. Há diferenças de liturgias. E por alguma razão, pode ser que uma igreja, e sempre acontecerá, que uma igreja terá mais estrutura arquitetônica do que a outra. Sempre haverá isso, sempre. Uma igreja sempre será maior, será melhor estruturada, terá, dá um parecer aqui para nós, uma igreja terá um ventilador e outro terá um ar-condicionado central e coisas dessa natureza, é só arquitetônico. Agora, o importante é que, independente do templo, nós devemos ser templo do Espírito Santo, nós devemos estar em comunhão com o Senhor para que a sua glória habite no nosso meio. O templo de Herodes. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. Conhecido como o Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 d.C. Talvez venha daqui, né? A expressão parece obra de igreja. Né? Já observou que as igrejas costumam ter templo? A construção costuma, né, ser longo. Alguém começa um templo hoje, só termina daqui a alguns anos, né? Por isso a expressão, né? Parece obra de igreja. Né? Quando alguma coisa não está andando bem, fala que é obra de igreja. Infelizmente, nós temos essa péssima referência. Entretanto, mais uma vez eu preciso enfatizar que mais importante do que o templo que nós adoramos ao Senhor, mais importante é o nosso templo, é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Não é o que a Bíblia diz? Que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo? Então, o mais importante é como a Bíblia diz lá em João, né? Que não vem adorar aqui nem lá. O importante é que adore em espírito e em verdade. A presença do Filho de Deus, está lá em João 4, 23 e 24. Né? Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão, na inauguração do templo. Em alguns casos, poderá ocorrer exatamente isso, por alguma falha não de inauguração, mas de busca. Quando um templo é inaugurado, pode acontecer de a glória do Senhor não ser derramada naquele lugar. E aos poucos nós vamos nos entendendo, vendo não faltou esse ponto, aquele ponto lá nós precisamos consertar também, e nós vamos assim nos acertando. Quando acontece algo dessa natureza, quando um templo é inaugurado e a glória do Senhor não desce sobre essa casa, não quer dizer que Deus não esteja ali, ou que Deus não está aprovando a obra. O que pode ter acontecido é justamente o que eu acabei de dizer. As pessoas, ainda nós não estamos ainda dentro, fazendo o que tem que fazer, né? Nos santificando como deveríamos. Mas à medida que o tempo passa, nós vamos nos acertando e certamente a glória do Senhor virá sobre o templo. Sinopse. Não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa. O Senhor Jesus a trouxe ao ministrar no templo. Sobre o Senhor Jesus e o templo. Explicação teológica. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus, ele é a semelhança de Deus, como diz João 10,30, né? Os dois são um. Ele é cheio de graça e cheio da verdade. E por que ele é cheio da graça? Porque nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, então ele é cheio da verdade. O Senhor é Ele quem nos traz a paz, é o Senhor que traz a glória para a sua casa. A casa de Deus que não tem a presença de Jesus, ela não é casa de Deus. Nós só podemos dizer que somos uma igreja, estamos dentro de uma igreja na casa de Deus, se Cristo estiver presente no meio de nós. Se Jesus não estiver presente, pode ser qualquer coisa, menos igreja. O fim do templo. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Quantas vezes nos pegamos nesse cenário? O Senhor tem falado conosco e nós não damos ouvidos. A Bíblia diz que ouça os meus profetas e prosperareis. Mas o que nós temos feito? Ouvindo A e B e não estamos ouvindo ao Senhor. E por conta disso, algumas igrejas acabam até mesmo fechando. E por quê? Porque a presença do Senhor se retira. Por quê? Porque as pessoas estão profanando o templo do Senhor. E haverá um tempo, como já disse no início, que o Senhor, a paciência de Deus se esgota. Então ele se retira. E depois que a glória de Deus se retira, são poucas as pessoas, né, que têm o entendimento de tentar de alguma forma trazer essa glória de volta. Não por mérito nosso, mas porque nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e o Senhor, por sua graça e misericórdia e amor, nos concede a graça de ter a sua presença no meio de nós, a sua glória no meio de nós. Entretanto, muitas dessas igrejas não se importam mais. Estão prestando um culto ao Senhor, mas o Senhor não está recebendo este culto. Por quê? Porque é um culto que está, na verdade, profanando o nome dele. Tendo em vista, por exemplo, só para dar um parecer aqui, algumas igrejas hoje fazem até festa dentro da igreja, de festa caipira, por exemplo, né? Chamam festa de roça, ou quadrilha, ou festa de São João, dentro da igreja. E acham que estão cultuando ao Senhor. Fazem festas na casa do Senhor com músicas dos anos 50 e 60 e acham que estão glorificando ao nome do Senhor. Não, não estão. Estão profanando o nome do Senhor. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja, menos a casa de Deus. Então, não, a presença de Deus não estará ali. Me recordo que certa vez o empresário Roberto Medina, tá ruim de sair, o homem que criou o Rock in Rio, ele disse certa vez que ele, quando está no Rock in Rio, ele sente a presença de Deus. E eu fiquei meditando, qual o tipo de Deus que esse homem está achando que ele está sentindo a presença? Porque Deus não habita no meio do Rock in Rio, de maneira nenhuma. E por que não? Porque é um lugar que está cheio de pecado, pecado de todas as qualidades, da música até as outras questões. Então o Senhor não se faz presente neste lugar, mas é o que o Roberto Medina quis passar, que o Rock in Rio era tão importante que ele sentia a presença de Deus no Rock in Rio. E não parece não ser muito diferente nos templos da casa do Senhor, né? Muitas pessoas estão fazendo coisas horrendas e dizendo que está sentindo a presença do Senhor. Não, não está. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Então, veja que aqui nós não precisamos mais do templo de uma forma direta, né? Nós vamos ao templo para cultuar o Senhor, mas por alguma razão, se nós estivermos na nossa casa
e por alguma razão nós não podemos ir ao templo, nós podemos glorificar a Deus na nossa casa mesmo. É claro que nós não podemos fazer disso, como diz aos Hebreus 10:25, né? Deixar de congregar como é costume de alguns. Né? Muitas pessoas hoje falam por qualquer razão, se acham a igreja, então se eu sou a igreja eu não preciso da igreja. Não, você não é a igreja, você faz parte da igreja. Como eu sozinho também não sou igreja, eu faço parte da igreja. Então, a presença de Deus é notória no nosso meio. Você pode estar em casa e sentir a presença de Deus. Você pode estar no seu trabalho e sentir a presença de Deus. Basta você estar com a sua vida no altar e certamente o Senhor ele estará presente na sua vida. Sinopse: a glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Conclusão. Concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Então veja que aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as pessoas estão trocando o Senhor, a presença de Deus, por ídolos, né, por sua própria justiça, né, e por outras coisas, né, por outras situações que nós sabemos que não tem nada a ver com o Senhor. Deus não está operando neste negócio, Deus não está presente nisso, mas as pessoas insistem em se enganar, achando que assim vão fazer a vontade do homem, na verdade, né? Estão fazendo a vontade do homem, não a vontade de Deus, mas dizem que estão fazendo a vontade do homem, de Deus, e principalmente na questão de resultado. A igreja começa com tantos membros e de repente cresceu e tem mais tantos membros acima do que foi iniciado. Então Deus está nesse negócio. Não, Deus pode não estar nesse negócio. Por quê? Porque não é porque a igreja aumentou a sua membresia que Deus está no negócio. Às vezes a igreja só inchou mesmo, só ficou inchada. As pessoas que entraram lá continuam sem salvação. Então nós devemos ter uma definição, ser coerentes naquilo. Nós não devemos profanar o nome do Senhor e não também e ver não somente na questão de colocar outros deuses diante do Senhor, mas também na questão da nossa própria justiça. Nós devemos estar diante da justiça divina. Nós devemos colocar a justiça divina em primeiro lugar. Revisando o conteúdo, resposta número 1. Nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Número 2. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Número 3. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológica. Número 4. A presença de Jesus nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Número 5. O Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Porque uma vez que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, então nós podemos diretamente entrar na presença de Deus. Agora nós não precisamos mais de um sacerdote, né? Nós podemos podemos e devemos estar direto na presença do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!